A morte de Chester Bennington, vocalista da banda Linkin Park, marcou profundamente o mundo da música e deixou milhões de fãs em choque. Para entender a dimensão desse acontecimento, é importante revisitar não apenas o dia de sua partida, mas também o contexto emocional, profissional e pessoal que cercava sua vida naquele momento. Chester Charles Bennington nasceu em 20 de março de 1976, no Arizona, e desde muito jovem demonstrou uma sensibilidade artística intensa. Porém, também enfrentou traumas que deixariam marcas profundas. Ao longo de sua vida, ele falou abertamente sobre seus desafios pessoais, incluindo episódios difíceis na infância, bullying, inseguranças e o início precoce de problemas com dependência química. Essas feridas emocionais se tornariam temas constantes em suas letras, criando conexões profundas com fãs que se identificavam com suas dores. Com a formação do Linkin Park, no final dos anos 1990, a vida de Chester mudou radicalmente. O álbum Hybrid Theory, lançado em 2000, tornou-se um fenômeno mundial, com sua voz única, que combinava agressividade, melodia e vulnerabilidade, no centro desse sucesso. Apesar do reconhecimento, prêmios e turnês mundiais, Chester continuava lidando silenciosamente com batalhas internas que, muitas vezes, eram ofuscadas pelo brilho da fama. Avançando para 2017, o Linkin Park estava vivendo uma fase diferente. A banda havia lançado recentemente o álbum One More Light, que apesar de dividir a crítica, trazia mensagens profundamente pessoais. Chester se mostrava emocionalmente sensível naquele período, especialmente após a morte do amigo próximo Chris Cornell, vocalista do Soundgarden e do Audioslave, que havia falecido apenas 2 meses antes. Os dois mantinham uma amizade íntima e Chester, inclusive, cantou no funeral de Cornell, profundamente abalado. No dia 20 de julho de 2017, data que coincidentemente marcaria o aniversário de Chris Cornell, Chester Bennington foi encontrado sem vida em sua residência em Palos Verdes Estates, na Califórnia. A notícia se espalhou rapidamente pelas redes sociais, e em poucas horas o mundo do entretenimento entrou em luto. Milhões de fãs, artistas e veículos de mídia expressaram choque, tristeza e preocupação com o impacto emocional que o vocalista vinha demonstrando nos últimos meses. As autoridades confirmaram que sua morte foi causada por suicídio. Embora Chester parecesse estar em uma fase produtiva, participando de gravações, dando entrevistas e ensaiando para futuros projetos com o Linkin Park, a realidade interna era muito mais complexa. Essa dualidade entre aparência e realidade se tornou um tema central das discussões que se seguiram, principalmente sobre saúde mental, depressão e os desafios emocionais enfrentados por artistas sob intensa pressão. A banda, devastada, divulgou uma carta aberta expressando amor, gratidão e profunda tristeza. Os integrantes relataram a dor de perder não apenas um colega, mas um irmão. Os fãs organizaram vigílias ao redor do mundo, acendendo velas, realizando performances musicais e projetando mensagens de apoio. Músicos de diversas gerações prestaram homenagens, destacando o impacto transformador do vocalista na cena do rock, do metal e da música alternativa. A morte de Chester também trouxe à tona reflexões sobre a importância de buscar ajuda, conversar abertamente sobre sentimentos e prestar atenção a sinais de sofrimento emocional. Ele se tornou um símbolo da luta contra a depressão, e muitos fãs relataram que suas músicas haviam salvado suas vidas em momentos difíceis. Para muitos, perder Chester foi como perder alguém que sempre esteve presente nos momentos mais sombrios, oferecendo conforto por meio de suas letras e da intensidade de sua interpretação. No final de 2017, o Linkin Park realizou um tributo emocionante intitulado Linkin Park Friends, Celebrate Life in Honor of Chester Bennington. O evento contou com apresentações de diversos artistas, depoimentos emocionados e uma energia que mesclava dor e gratidão. A banda não voltou a se apresentar com um vocalista fixo desde então, mantendo vivo o legado de Chester com respeito e dignidade. Após a morte de Chester Bennington, o mundo da música viveu um período de profunda comoção e reflexão. A notícia não apenas impactou fãs e artistas, mas desencadeou uma onda global de debate sobre saúde mental, pressão artística e os desafios enfrentados por grandes performers longe dos palcos. Durante semanas, sua partida deixou um vazio perceptível, que se refletiu tanto na mídia quanto nas redes sociais, onde milhões de pessoas buscaram entender como alguém capaz de expressar tanto sentimento e força através da música poderia estar enfrentando uma dor tão silenciosa. Nos dias seguintes ao anúncio, importantes plataformas digitais registraram números impressionantes. As músicas do Linkin Park voltaram a liderar rankings, enquanto entrevistas antigas de Chester eram resgatadas e compartilhadas aos milhões. Isso não aconteceu apenas por nostalgia, mas por uma tentativa coletiva de compreender suas mensagens, muitas vezes carregadas de vulnerabilidade, que agora ganhavam um novo significado. Trechos de letras, como versos de One More Light, Noon e Kravelin,
passaram a ser interpretados com um olhar mais atento, quase como pedidos de ajuda escondidos em poesia. Enquanto isso, a família do vocalista enfrentava o luto de forma reservada. Chester era pai de 6 filhos, e muitas pessoas se sensibilizaram ao perceber o impacto emocional que sua ausência causaria neles. Sua esposa, Talinda Bennington, transformou sua dor em uma missão: criar movimentos e projetos voltados para a conscientização sobre depressão, prevenção ao suicídio e apoio emocional. Surgiram campanhas que rapidamente ganharam força, reunindo especialistas, psicólogos, músicos e fãs que desejavam transformar a perda em uma oportunidade de ajudar outros a não seguir o mesmo caminho. Os próprios integrantes do Linkin Park também passaram por um momento de profunda reavaliação. A banda, que por quase 2 décadas viveu sob a intensidade de turnês, gravações, compromissos e pressões da indústria, se viu diante de um silêncio inesperado. O processo de luto para eles envolveu pausas, distanciamento e tentativas de manter o legado de Chester vivo sem desrespeitar sua memória. Em diversas entrevistas, os membros do grupo relataram como a ausência do vocalista causou um impacto emocional que ainda ecoa fortemente. A repercussão da morte de Chester também gerou discussões importantes dentro da indústria musical. Artistas começaram a falar mais abertamente sobre ansiedade, depressão e pressão psicológica, algo que antes costumava ser tratado com silêncio. O caso trouxe à tona a necessidade de oferecer suporte emocional adequado a músicos constantemente expostos a rotinas exaustivas, grandes expectativas e críticas intensas. Muitos profissionais afirmaram que Chester abriu uma porta para que conversas antes consideradas tabu finalmente fossem levadas a sério. Por outro lado, o público vivenciou uma espécie de luto coletivo. Fãs organizaram encontros ao redor do mundo, pintaram murais, escreveram cartas, criaram vídeos e até mesmo transformaram shows de outras bandas em homenagens espontâneas. Em vários países, monumentos, praças e prédios públicos foram iluminados em memória de Chester. Esse fenômeno mostrou o tamanho do impacto que ele e o Linkin Park tiveram em diferentes gerações e culturas. Mesmo sem Chester fisicamente presente, a influência de sua música continuou crescendo. Jovens que sequer eram nascidos quando Hybrid Theory foi lançado descobriram o vocalista e se identificaram instantaneamente com suas letras. Professores usaram suas canções em debates sobre emoções e autoestima. Psicólogos mencionaram seus trabalhos como exemplos de como a arte pode expressar sentimentos que muitas vezes não encontramos palavras para descrever. Além disso, a discografia do Linkin Park passou a ser revisitada com profundidade. Críticos destacaram como a banda evoluiu musicalmente ao longo dos anos, refletindo transformações internas dos integrantes. Álbuns que antes foram recebidos com estranhamento, como One More Light, passaram por uma reinterpretação mais sensível após a morte de Chester, revelando nuances emocionais que antes não eram tão valorizadas. Com o tempo, o impacto de sua partida também levou à criação de documentários, livros, projetos sociais e diversas análises sobre sua trajetória. Chester tornou-se símbolo de força e fragilidade ao mesmo tempo, uma dualidade que ajudou a desmistificar a ideia de que artistas bem-sucedidos vivem vidas perfeitas. Sua história passou a ser usada como alerta, como lembrança e como impulso para que pessoas que enfrentam dificuldades busquem ajuda antes que a dor se torne insuportável. Embora sua ausência seja sentida até hoje, Chester Bennington deixou uma marca na música que vai perdurar por décadas. Seu jeito de cantar, alternando gritos poderosos e melodias emocionantes, influenciou inúmeros vocalistas que o citaram como referência obrigatória. Seu legado se tornou parte da história do rock moderno, e a profundidade de suas letras continua ressoando com força em pessoas que encontram nelas um espelho para suas próprias experiências. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre artistas que marcaram época.